Olá! O notification apareceu numa sexta-noite enquanto eu segurava o celular dela só para mostrar uma foto no Instagram. Ela tinha me pedido para ver umas fotos da viagem de aniversário da minha mãe que eu tinha mandado para o grupo da família. A mensagem sumiu antes de eu conseguir ler, mas vi o nome, RC, com um emoji de coração verde que eu nunca tinha visto ela usar com ninguém. Quando perguntei quem era a RC, ela respondeu sem tirar os olhos da televisão. Um colega de trabalho, a gente tem um projeto em comum, com uma calma que não combinava com o tipo de calma que as pessoas têm quando perguntam do tempo, mas sim com o tipo de calma que alguém tem quando já praticou a resposta. Não disse nada, devolvi o celular. Fiquei olhando para a tela da televisão sem entender nada do que passava. Minha cabeça ficou tentando montar uma explicação que fizesse sentido, e é isso que eu faço, sempre consigo encontrar uma. Somos casados há 6 anos. Trabalho como engenheiro numa empresa de construção em Campinas. Ela é coordenadora de RH numa empresa de logística. Projetos em comum acontecem. Colegas mandam mensagem tarde. Emojis não significam nada. Fui dormir me sentindo envergonhado de ter pensado qualquer coisa. Na semana seguinte, meu cunhado, irmão dela, o Henrique, apareceu no churrasco de sábado com um amigo que eu nunca tinha visto. Apresentou como o Ricardo, do trabalho dela. Trabalham juntos faz tempo. Eu apertei a mão de Ricardo. Ela me beijou no rosto exatamente nesse momento, os lábios frios, e começou a falar sobre a carne que estava assando. Ricardo e eu ficamos uns 3 segundos parados, e ele desviou o olhar antes de mim. Aquilo ficou na minha cabeça o resto do dia, mas não conseguia nomear o porquê. Era só uma pessoa. Era só um olhar desviado. As pessoas desviam o olhar o tempo todo. O que começou a me incomodar de verdade foi quando, na segunda-feira, olhei para o histórico de Pix no aplicativo do banco enquanto pagava uma conta. Não estava procurando nada, só vi. Em 3 meses ela tinha feito 6 transferências de valores pequenos, entre 90 e 140 reais. Todas para o mesmo CPF, todas em dias de semana, todas entre 11 da manhã e 1 da tarde. O nome vinculado à chave era só R. Não achei estranho o suficiente para perguntar, mas salvei uma foto do extrato antes de fechar o aplicativo. Não sei por que fiz isso, só fiz. Fiquei 2 semanas sem perguntar nada sobre Ricardo. Me convencia de que era normal. Um colega, um amigo do Henrique, alguém que apareceu no churrasco e sumiu. Mas numa quarta noite, enquanto ela estava no banho, peguei meu celular e procurei o perfil dele no Instagram. O Henrique tinha marcado ele numa foto daquele dia. O perfil era semi-fechado. Dava para ver as fotos do feed. E nenhuma delas aparecia nada que me dissesse alguma coisa. Um homem de uns 35 anos, cabelo curto, parecia trabalhar em alguma área administrativa. Nada de extraordinário. Fechei o aplicativo me sentindo ridículo. O que não consegui fechar foi uma coisa que ela disse no domingo seguinte, numa conversa completamente sem relação. Estávamos no mercado, ela escolhendo iogurte, e eu comentei que o Henrique tinha demorado para responder uma mensagem minha. Ela disse, sem pensar, ele tá cheio de coisa essa semana, tá ajudando não sei quem a resolver uma situação. Não perguntei o que era a situação, mas a forma como ela disse, não sei quem, soou ensaiada, como se tivesse escolhido as palavras com cuidado antes de abrir a boca, e o resultado tivesse ficado específico demais para ser descuido. Comecei a prestar atenção nos horários, não de forma organizada, só fui notando. Ela saía para a academia às 6:30 da manhã 3 vezes por semana, mas numa terça voltou quase às 9. Disse que a aula tinha atrasado e depois foi tomar café com uma colega. Eu não perguntei o nome da colega, mas lembrei do extrato. As transferências para R eram sempre entre 11 e 1. A academia era às 6:30. Os horários não batiam. Me esforcei para entender por que estava tentando conectar coisas que provavelmente não tinham nenhuma conexão. O porteiro do nosso condomínio se chama Seu Antônio. Trabalha aqui há anos, conhece todo mundo. É do tipo que comenta quando você muda o carro ou quando chega encomenda. Numa quinta tarde, eu desci buscar uma entrega, e ele me disse, com a naturalidade de quem está fazendo conversa. Seu Fábio,
O senhor consertou o interfone do apartamento? Semana passada tive que ligar direto para o celular da sua esposa algumas vezes. O interfone não chamava. Eu disse que sim, que tinha consertado. Mas o interfone nunca tinha quebrado. Subi com a caixa no elevador tentando entender quantas vezes ele tinha ligado, em que dias, e por que ela nunca tinha mencionado nenhuma vez. Naquela noite eu não dormi. Fiquei deitado olhando para o teto enquanto ela respirava do meu lado com aquela calma que eu sempre admirei. Ela dorme fundo, nunca acorda no meio da noite, nunca parece carregar nada. Comecei a fazer uma lista mental de tudo que não fechava. O RC no celular, o olhar desviado do Ricardo no churrasco, as transferências de Pix para o mesmo CPF durante 6 semanas, o seu Antônio ligando para o celular dela porque o interfone não chamava. Cada coisa sozinha era explicável. Juntas começavam a formar um desenho que eu não queria terminar de ver. Na manhã seguinte fui trabalhar mais cedo do que precisava. Fiquei na minha sala fingindo revisar planta enquanto tentava me lembrar de detalhes. Em quantos sábados ela tinha saído resolver uma coisa rápida nos últimos meses? Pelo menos 4. Sempre voltava em 2 horas, sempre com alguma explicação diferente. Salão, farmácia, uma amiga que precisava de companhia. Uma vez até disse que foi devolver uma roupa numa loja no shopping. Nunca pedi comprovante de nada disso. Nunca precisei. Ou achei que não precisava. Nessa semana, por acaso, precisei usar o carro dela numa tarde porque o meu estava na oficina. Ela não ligou para isso, me deu a chave sem hesitar. Quando ajustei o banco, vi que ele estava diferente do que eu esperava. Ela é menor que eu, sempre deixa bem para frente. Dessa vez, estava 2 cliques mais para trás do que o normal dela. Não o suficiente para ser a posição de um homem mais alto, mas diferente. Fiquei parado com a chave na ignição por um tempo que não sei medir. Depois liguei o carro e fui embora. Contei para mim mesmo que bancos se mexem sem querer. Foi meu cunhado Henrique quem, sem querer, quebrou alguma coisa em mim. Num sábado à tarde, enquanto eu ajudava ele a montar uma estante no apartamento dele, ele mencionou Ricardo numa frase que não era sobre Ricardo. Estava falando de um happy hour de trabalho e disse: "O Ricardo estava lá também, aquele que você conheceu no churrasco." Depois emendou outra frase, sobre outra coisa, sem perceber que tinha parado o tempo para mim. Porque no churrasco, o Henrique tinha dito que Ricardo era colega de trabalho dela. Mas o happy hour que ele descreveu era claramente da empresa dele, não dela. Fiquei calado. Continuei aparafusando a estante. Mas aquilo não encaixava, e dessa vez eu não consegui encontrar a explicação. Na segunda-feira seguinte fui até o banco pessoalmente durante o almoço. Não para fazer nada, só para ter o extrato completo impresso na mão, não numa tela que some quando você fecha o aplicativo. Pedi os últimos 6 meses. A atendente me entregou 4 folhas sem fazer perguntas. Sentei no carro no estacionamento do banco e li tudo devagar. As 6 transferências que eu já tinha visto continuavam lá. Mas tinha mais. Em meses anteriores, antes de eu ter começado a prestar atenção, tinha outras 4 transferências para o mesmo CPF que eu não tinha notado. 10 transferências no total. A mais antiga era de 7 meses atrás. Todas em dias úteis. Todas no mesmo intervalo de horário. O valor total era pouco mais de R$ 1.200. Pequeno o suficiente para nunca levantar suspeita. Grande o suficiente para não ser acidente. Nessa noite eu perguntei sobre o Pix. Tentei fazer soar casual, como se tivesse visto por acidente. Disse que tinha olhado o extrato conjunto e visto umas transferências repetidas. Queria entender se era alguma assinatura ou algo assim. Ela não hesitou. Disse que era uma colega de trabalho que estava passando por dificuldades financeiras, que ajudava de vez em quando com pequenos valores, que não tinha mencionado porque não queria parecer que estava se gabando de ajudar alguém. A explicação era boa. Era o tipo de explicação que uma pessoa boa daria. E ela sempre foi uma pessoa boa. Pelo menos era o que eu achava. Disse que tudo bem. Ela voltou a olhar para o celular. E eu fui para o banheiro me perguntar por que o CPF de uma colega em dificuldade estava registrado só com a inicial R. Foi nessa semana que encontrei o AirPod. Só um, embaixo do banco do motorista do carro dela.
encostado na trilho de ajuste, branco, do modelo mais novo. Ela não tinha AirPod, usava um fone de ouvido com fio velho que reclamava que ia trocar faz 2 anos. Eu também não uso AirPod. Fiquei olhando para aquele objeto na palma da mão por um tempo longo demais. Coloquei no bolso sem dizer nada. Naquela noite, enquanto ela dormia, conectei o AirPod no meu celular. Ele pareou imediatamente, sem pedir senha, como se já tivesse sido pareado com um iPhone próximo antes. O nome do dispositivo apareceu. AirPod do R. Desliguei a tela. Fiquei deitado no escuro com o fone ainda na mão e pela primeira vez em semanas parei de tentar encontrar uma explicação que fizesse sentido. Na manhã seguinte, ela perguntou se eu estava bem porque eu tinha ficado quieto no jantar. Disse que estava cansado, problema na obra. Ela colocou a mão no meu rosto com uma ternura que me partiu ao meio. Não porque era falsa, mas porque eu não conseguia mais ter certeza se era verdadeira. Tomamos café juntos. Ela falou sobre o fim de semana, sobre visitar minha mãe, sobre um filme que queria assistir. Era uma manhã completamente normal. E eu estava sentado do lado dela com o AirPod de outro homem dentro do meu bolso. Eu precisava saber o sobrenome. R não era suficiente. Eu precisava confirmar o que já estava quase certo na minha cabeça, mas que eu ainda me recusava a deixar pousar completamente. Peguei o AirPod e fui até uma loja de assistência técnica num bairro que eu não frequento, longe do nosso condomínio. O técnico conectou o dispositivo num sistema próprio deles e em menos de 2 minutos me mostrou o ID Apple vinculado. Não era um nome completo, mas era um e-mail. rcampos.logistica@gmail. Saí da loja e fiquei no calor da calçada por um tempo sem conseguir me mexer. Ricardo Campos. O homem que o Henrique tinha apresentado como colega dela no churrasco. O mesmo Henrique que depois mencionou Ricardo num happy hour da própria empresa dele. O mesmo Ricardo cujo CPF recebia dinheiro dela toda semana durante 7 meses. Naquela tarde, procurei Ricardo Campos no LinkedIn. O perfil era aberto. Foto do churrasco não tinha, mas era claramente o mesmo homem. Trabalhava numa empresa de transportes. Não a empresa dela, não a empresa do Henrique, uma terceira empresa que eu nunca tinha ouvido falar. A seção sobre dizia que ele era consultor de operações logísticas. Podia ser uma conexão profissional legítima, podia ser qualquer coisa. Mas o AirPod não era profissional. O AirPod estava embaixo do banco do motorista do carro dela, com o nome dele gravado no sistema. O que quebrou alguma coisa permanente em mim não foi o AirPod. Foi o que aconteceu na quinta-feira seguinte, quando fui buscar meu filho mais velho na escola. Tenho 2 filhos, o Matheus de 8 anos e a Laura de 5. O Matheus saiu correndo, jogou a mochila no banco de trás e começou a falar sobre um jogo que queria no fim de semana. Mas antes de entrar no carro, ele disse, sem olhar para mim, com a naturalidade total de uma criança que não sabe o peso do que está dizendo: "Pai, o tio Rico vai no aniversário da Laura?" Perguntei quem era o tio Rico. Ele deu de ombros. O amigo da mamãe que deu o sorvete naquele dia. Não perguntei qual dia. Não consegui. Dirigi o caminho inteiro de volta para casa em silêncio enquanto Matheus falava do jogo e fui entendendo, aos poucos, que meu filho de 8 anos conhecia um homem chamado Rico que eu nunca tinha ouvido falar. Que esse homem tinha estado com minha família no momento que eu não presenciei e que ninguém tinha achado necessário me contar. Nessa noite, coloquei os 2 para dormir mais cedo do que o normal. Depois, sentei na varanda com uma cerveja que não consegui beber e fiquei olhando para o estacionamento lá embaixo. Ela veio até a varanda, perguntou se eu queria companhia. Disse que não precisava. Ela ficou 1 minuto parada na porta, me olhando com uma expressão que eu não soube ler. Podia ser culpa, podia ser preocupação genuína, podia ser as 2 coisas ao mesmo tempo. Depois voltou para dentro. E eu fiquei pensando que durante todos esses meses, enquanto eu chegava do trabalho, ajudava com o dever de casa, assistia desenho no sofá,
Meu filho mais velho tinha acumulado memórias que incluíam um homem que eu não conhecia. Essa foi a primeira noite que não tentei me convencer de nada. Precisei de 3 dias para conseguir falar com Henrique. Não sabia como começar. Ele é irmão dela, cresceram juntos, sempre fomos próximos o suficiente para tomar cerveja sem precisar de ocasião. Mas alguma coisa me dizia que ele sabia mais do que tinha mostrado, e que se eu chegasse de frente, ele fecharia antes de abrir. Então esperei. Na sexta noite, mandei mensagem perguntando se queria assistir o jogo no bar perto da casa dele. Ele topou sem hesitar. Ficamos a primeira hora falando de futebol e trabalho. Pedi a segunda rodada e deixei um silêncio entrar na conversa. Depois disse, com um tom mais neutro que consegui: Henrique, me fala uma coisa. O Ricardo que você trouxe no churrasco, vocês se conhecem de onde mesmo? Ele pegou o copo. Demorou um segundo a mais do que precisava. Disse que eram conhecidos de uma época que tinha feito um curso, que vez ou outra se encontravam. Perguntei se ele trabalhava com ela de alguma forma. Henrique disse que achava que sim, que eles tinham algum projeto em comum. Usei exatamente as palavras que ela tinha usado na primeira noite. Ele não percebeu, ou fingiu não perceber. Mas a forma como ele desviou o olhar para o telão foi idêntica à forma como Ricardo tinha desviado o olhar no churrasco. E eu entendi que o Henrique sabia. Não tudo, talvez, mas sabia alguma coisa, e carregar isso estava pesando nele de um jeito que o futebol na televisão não conseguia esconder. Não confrontei. Voltei para casa, beijei ela na bochecha, fui dormir. Na manhã seguinte acordei cedo e fiz uma coisa que nunca tinha feito na vida. Instalei um aplicativo de backup de WhatsApp num tablet velho que a gente não usava mais. Um que ela tinha parado de usar quando trocou de celular há quase 1 ano. O aparelho ainda estava vinculado à conta dela no Google. A sincronização automática tinha continuado funcionando sem que ela percebesse. Todos os backups do WhatsApp dela foram salvos automaticamente na conta do Google Drive compartilhada que a gente criou anos atrás para guardar fotos de viagem. Eu nunca tinha aberto essa pasta. Quando abri, o arquivo de backup mais recente tinha menos de 48 horas. Não abri imediatamente. Fiquei olhando para o ícone do arquivo por um tempo que não sei medir, com o tablet na mão, sentado na beira da cama enquanto ouvia ela dar banho nas crianças no banheiro do corredor. A Laura ria de alguma coisa. O Matheus reclamava que a água estava fria. Era uma manhã de sábado completamente normal. Abri o arquivo. As conversas com Ricardo Campos tinham começado há 11 meses. Não há 7, como eu tinha calculado pelas transferências de Pix. 11. As primeiras mensagens eram de fato sobre trabalho, sobre um processo de RH que envolvia a empresa dele como fornecedora da empresa dela. Mas a mudança de tom aconteceu rápido. Em menos de 3 semanas as mensagens tinham deixado de ser profissionais, e em menos de 2 meses era um tipo de conversa que eu não consegui ler mais do que alguns minutos seguidos. O que me destruiu não foi o conteúdo explícito. Foi uma mensagem dela, de uma terça-feira comum de 8 meses atrás, enviada às 12h43 da tarde, exatamente no intervalo das transferências de Pix, que dizia apenas: saudade já. 2 palavras, enviadas 40 minutos depois de uma transferência de R$ 120 para o CPF dele. Fiquei olhando para essa mensagem até ouvir a porta do banheiro abrir e o barulho dos pés molhados da Laura no corredor. Fechei o tablet e escondi embaixo de umas caixas no fundo do guarda-roupa antes que ela entrasse no quarto. A Laura entrou primeiro, ainda com o cabelo molhado, pulou na cama pedindo colo. Eu abracei ela com uma força que provavelmente assustou, porque ela riu e disse: "Ai, pai", e tentou escapar. Minha esposa entrou logo atrás. Me olhou por um segundo com aquela expressão que eu ainda não sabia ler. Depois foi para a cozinha preparar o café da manhã. Era sábado. Tínhamos planos de ir à feira à tarde. A vida continuava acontecendo com uma normalidade que me parecia obscena. Passei o fim de semana inteiro sem dizer nada. Observei cada detalhe com uma atenção que me envergonhava. A forma como ela segurava o celular levemente inclinado quando recebia a mensagem, a rapidez com que a tela escurecia,
O momento em que ela disse que ia resolver uma coisa no domingo à tarde e voltou 1h40 depois com uma sacola da farmácia que continha apenas um hidratante que ela não precisava. Fiquei em casa com as crianças. O Mateus perguntou se o tio Rico ia aparecer algum dia aqui em casa. Disse que não sabia quem era o tio Rico. Ele me olhou com a cara de quem acha que o pai está brincando. Na segunda-feira de manhã, depois que ela saiu para o trabalho, voltei ao tablet. Li tudo o que consegui suportar. Havia coisas que eu precisava confirmar antes de fazer qualquer movimento. Não por dúvida, a dúvida já tinha acabado, mas porque eu precisava entender a dimensão exata do que tinha acontecido antes de decidir qualquer coisa. O que encontrei nas mensagens mais antigas foi o Henrique. Não de forma explícita, ele nunca aparecia como cúmplice direto, mas havia uma conversa de 6 meses atrás em que ela dizia para o Ricardo: o Henrique já sabe, mas ele não vai falar nada, ele entende a situação. Essa frase ficou na minha cabeça o dia inteiro. O Henrique entendia a situação. O mesmo Henrique que tinha trazido o Ricardo para o meu churrasco. O mesmo Henrique com quem eu tomei cerveja na sexta e que desviou o olhar para o telão quando perguntei sobre Ricardo. Liguei para o Henrique na terça tarde, da minha sala no trabalho com a porta fechada. Ele atendeu no terceiro toque. Não dei rodeio. Disse que tinha lido as conversas, que sabia do Ricardo, que sabia que ele estava por dentro e que não estava ligando para brigar, mas precisava entender desde quando ele sabia e o que exatamente ele sabia. Houve um silêncio longo. Depois ele disse, com uma voz que parecia menor do que o normal: Fábio, eu soube faz uns 8 meses. Ela me contou porque estava com medo de você descobrir por outra pessoa e eu tentei convencer ela a terminar. Juro que tentei. Perguntei se ele tinha conseguido. Ele demorou de novo. Acho que sim. Faz uns 2 meses que ela fala que acabou. 2 meses. As últimas transferências de Pix tinham parado há exatamente 2 meses e 3 semanas. Desliguei o telefone sem responder. Fiquei olhando pela janela da minha sala para o canteiro de obras lá embaixo, para a grua se movendo devagar no céu de Campinas, para tudo que continuava existindo normalmente, enquanto eu descobria que meu cunhado tinha carregado esse segredo por 8 meses, que tinha estado no meu churrasco sabendo, que tinha tomado cerveja comigo na sexta sabendo, que tinha olhado para o telão do bar sabendo, e que aparentemente tinha achado que proteger a irmã era mais importante do que me olhar nos olhos. À noite, quando ela perguntou como tinha sido meu dia, eu disse, normal, e servi o jantar. Ela me contou sobre uma reunião chata no trabalho. Eu ouvi cada palavra com uma atenção que ela não merecia e não percebia. Esperei até uma quinta-feira em que as crianças dormiam na casa da minha mãe. Ela tinha pedido para ficar com eles no feriado, um arranjo que fazemos às vezes. A casa estava quieta de um jeito que parecia proposital, como se o silêncio também soubesse o que ia acontecer. Sentei na mesa da cozinha com um tablet na frente e esperei ela terminar de lavar a louça. Quando ela se virou e me viu com o tablet aberto na conversa dela com o Ricardo, o rosto dela não desmoronou de uma vez. Foi lento, como uma coisa que perde o ar devagar. Ela ficou parada com um pano de prato na mão por um tempo, depois puxou a cadeira e sentou do lado oposto da mesa. Não gritei, não acusei. Perguntei, e ela respondeu. Foi a conversa mais calma e mais devastadora da minha vida. Ricardo Campos era de fato um consultor que tinha entrado em contato com a empresa dela 11 meses atrás por um processo de RH. O que ela não conseguiu explicar de forma satisfatória, e que eu não precisava mais de explicação porque já sabia, era como uma relação profissional tinha virado o que virou em menos de 3 semanas. Disse que não tinha planejado. Eu acredito que não planejou. As coisas que destroem a vida da gente raramente são planejadas. As transferências de Pix eu entendi nessa noite de uma forma que não tinha conseguido antes. Não eram presentes, eram ressarcimentos. Ele pagava coisas para ela em dinheiro vivo em alguns encontros, ela devolvia via Pix para não se sentir de determinada forma. Essa lógica, que ela explicou com uma voz completamente sem dramaticidade, foi a coisa que mais me perturbou em toda a conversa. Havia uma economia emocional ali que tinha funcionado por meses sem que eu visse nada.
O AirPod ela não soube explicar. Disse que não sabia como tinha ido parar embaixo do banco, que ele nunca tinha estado no carro. Mas o banco deslocado 2 cliques e o AirPod pareado com o nome dele me diziam uma versão diferente, e eu não precisava que ela confirmasse. O Henrique tinha sabido 8 meses atrás porque ela precisava de alguém para segurar o peso. Não para ajudá-la a esconder de forma ativa, mas para ter alguém que soubesse e não explodisse tudo. Ele tinha trazido o Ricardo ao churrasco porque ela tinha pedido, numa lógica torta de quem acha que normalizar uma presença a torna menos suspeita. O olhar desviado de Ricardo naquele sábado era o olhar de um homem que estava apertando minha mão, sabendo exatamente quem eu era. A notificação que sumiu na primeira noite era dele. O emoji de coração verde era um código que eles usavam porque ela tinha dito que eu nunca prestava atenção em emoji. E o seu Antônio tinha ligado para o celular dela em 3 tardes diferentes, porque Ricardo tinha subido ao apartamento enquanto eu estava no trabalho, e ela não queria que meu interfone registrasse visita no sistema do condomínio. O tio rico que meu filho conhecia tinha estado no meu apartamento pelo menos 3 vezes. Tinha comido sorvete com minha filha de 5 anos numa tarde de semana. Meu filho de 8 anos tinha uma memória afetiva de um homem que eu encontrei uma única vez num churrasco e cujo AirPod encontrei embaixo do banco de um carro que eu paguei. Ela disse que terminou 2 meses atrás, que foi ela quem terminou, que estava tentando reconstruir sem saber como me contar. Perguntei se teria me contado algum dia. Ela não respondeu. Essa foi a única pergunta da noite que ficou sem resposta, e eu acho que era a única que importava de verdade. Não dormi naquela casa naquela noite. Peguei o carro e fui até um posto de gasolina aberto. Tomei um café horrível num copo de isopor. Fiquei olhando para o movimento da rodovia por um tempo indefinido. No dia seguinte, fui buscar meus filhos na casa da minha mãe. Abracei os 2 no corredor antes de entrar. E o Matheus perguntou por que meu olho estava vermelho. Disse que era alergia. Ele acreditou porque tem 8 anos e ainda acredita nas coisas que eu digo. Entrei na casa da minha mãe com uma criança em cada mão e soube, com uma clareza que não precisava de mais nenhuma prova, que o homem que tinha saído daquela casa 6 anos atrás para se casar cheio de certezas não existia mais, e que o homem que voltava agora ainda não sabia muito bem quem era. Tchau.